Nossa conversa hoje sobre as manifestações populares que estão acontecendo no Brasil inteiro será com o Renato Cinco, que é vereador à Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, pelo PSOL. O Renato tem experiência bastante para discutir essa questão conosco. Nós vamos tentar esmiuçar efetivamente o que vem acontecendo nas ruas e o que é que vai acontecer daqui para frente, se é que a nossa bola de cristal vai funcionar direito. Tudo bem com você, Renato? Tudo bem, Ronaldo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Menorá na TV. É um prazer grande conversar contigo. Você é um camarada que conhece os assuntos aos quais você liga as suas colocações e acredito que seja muito importante, independentemente de coloração ideológica, de questão partidária e de bandeiras que se defenda pela vida afora, é muito importante conversar contigo sobre esse tema, sobre essas manifestações de rua, porque muita coisa está embolada e a gente precisa destrinchar isso de alguma maneira. Então quero te agradecer a tua participação aqui no Menorá na TV hoje. Obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Renato, pelo que eu entendi, e se eu estiver errado você me corrige, essas manifestações começaram a ser convocadas pela internet, de uma certa maneira evitando a partidarização desses movimentos de rua no Brasil inteiro e também juntando joio e trigo sem que num primeiro momento pudesse compreender o que é que exatamente estava acontecendo. Essa é a tua leitura ou você tem outra? Se tiver, por favor. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu acho que certamente a internet teve um papel importante, né, principalmente na circulação das informações e principalmente na divulgação, na mobilização para as grandes manifestações que aconteceram na semana do dia 20, né, com 100 mil no Rio de Janeiro, depois 1,5 milhão. Agora, eu acho que tem uma série de outras explicações que a gente precisa tentar trazer à luz do debate, né, para entender esse processo. Primeiro, acho que existe uma sensação de insatisfação difusa na sociedade, que tem vários elementos, né, que vai desde o descontentamento com a qualidade da saúde pública e da educação pública, mas também vai com descontentamento com as companhias de telefone celular, não é, que sistematicamente vem maltratando os seus clientes, uma insatisfação com a corrupção, uma insatisfação também com a mudança do desempenho econômico do país, né, que começa a sentir os efeitos da crise internacional. Agora, um fenômeno complexo como esse certamente tem várias explicações, mas tem alguns fatores que eu acho que foram mais fortes, né? Um deles é o seguinte: no mundo inteiro, onde tem ocorrido os mega eventos esportivos, patrocinados pela FIFA e pelo Comitê Olímpico, a gente tem visto um fenômeno de muita mobilização popular no período da disputa por sediar esses mega eventos, né, uma espécie de patriotismo de cidade, né, das cidades que vão sediar os Jogos. Só que no mundo inteiro, conforme os mega eventos vão se aproximando, começa a surgir insatisfação popular. Porque, em geral, o discurso que as autoridades, né, que os esportistas, etc., fazem no momento da conquista dos Jogos, ele depois não se materializa, né? É sempre um discurso de que vão haver, que os mega eventos vão atrair investimentos e de que isso vai deixar um legado para a cidade que sediar o mega evento, né? No caso do Brasil e em vários outros países do mundo, os investimentos são públicos, né? Na verdade, não existem investimentos privados. Aqui no Brasil, mais de 98% dos investimentos com a Copa do Mundo e as Olimpíadas são públicos, né? E os legados não aparecem. O que tem sido visto no mundo inteiro são legados de elefantes brancos, né, que depois, como na África do Sul, tem que ser até demolidos, né? Então, já existiam, inclusive, muitos analistas dos movimentos sociais da esquerda esperando para o momento da Copa do Mundo, não é, a explosão de uma insatisfação em relação aos resultados, né, o que se esperava e o que se materializou em relação à Copa do Mundo. Isso acabou sendo antecipado, né? Aconteceu no Brasil durante a Copa das Confederações, o que não tem aparecido em outros países, né? Uma explicação para isso
é que a gente já vem observando que o Brasil, ele, em termos de mobilização social, para questionar o modelo de Copa do Mundo, o modelo de Olimpíada, ele estava mais acelerado que em outros países. Muito em consequência dos Jogos Pan-Americanos, que aconteceram no Rio de Janeiro em 2007, né, que já foram motivo de todo esse processo, né, de euforia e depois descontentamento, e que já tinha deixado um legado em termos de organização popular, que era o Fórum Social do PAN. Então, rapidamente, os movimentos sociais no Rio, há mais de 2 anos, organizaram, no Brasil, organizaram os comitês populares da Copa e, no caso do Rio de Janeiro, o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas. Em todas as cidades onde vai acontecer a Copa do Mundo, já ocorrem manifestações há cerca de 2 anos, questionando as remoções das comunidades pobres, questionando a falta de transparência com os gastos, os indícios, né, de problemas com os gastos públicos aparecendo. Então, acho que o fato de já ter havido uma decepção com o PAN, de já ter ocorrido mobilizações na época do PAN, fez com que esse processo de questionamento do modelo da Copa do Mundo e das Olimpíadas fosse mais desenvolvido no Brasil do que em outros países. Agora, tem um outro elemento também, né, que aqui no Rio de Janeiro a gente não sente tanto, que não sentiu tanto, que era o crescimento das mobilizações contra o aumento das passagens, né? No país inteiro, há 4, 5 anos, vem acontecendo manifestações razoavelmente grandes, né? Isso não estava se repetindo no Rio de Janeiro, as mobilizações no Rio estavam ficando muito pequenas, porque a principal base social que estava se mobilizando no país eram os estudantes das escolas públicas de segundo grau. E os estudantes das escolas públicas de segundo grau no Rio de Janeiro têm passe livre nos ônibus desde 1991. Inclusive, eu estava no segundo grau quando a gente conquistou o passe livre, processo intenso de mobilização dos estudantes das públicas, né? Então, no Rio de Janeiro ficou mais difícil de perceber essa movimentação que já vinha acontecendo há uns 4, 5 anos em várias cidades. E aí, somando-se a isso, esse ano, parece que o governo esqueceu de uma regra, né, que foi estabelecida, uma regra informal, que foi estabelecida há alguns anos atrás, que é justamente de fazer o reajuste dos ônibus no período das férias escolares. Tem muitos anos que os reajustes dos ônibus são feitos em janeiro, sempre no período de férias, para evitar a mobilização justamente desse setor, né? Esse ano, para conter, né, os índices de inflação, o governo negociou, né, redução de impostos federais e conseguiu o adiamento, né, do aumento das passagens. Então, no final das contas, a gente acabou juntando a chegada da Copa das Confederações com o aumento das passagens de ônibus no período escolar. Então, acho que esses foram os 2 fatores principais, né, que fizeram com que essa insatisfação difusa acabasse explodindo, acabasse tomando conta das ruas. Partidos de esquerda, fascistas condenando a participação dos partidos, neonazistas fazendo movimentação hitlerista no meio das ruas, quebra-quebra, reação violenta da polícia em algum momento e recuo da polícia em outro momento, ou vice-versa, com o qual dos dois você quiser colocar primeiro, não vai alterar o resultado dessa história. Enfim, se pudesse falar assim, uma organizada bagunça, mas uma bagunça que não tem liderança aparente, que não tem um objetivo específico e que não se sabe direito se veio para ficar, se vai diminuir de intensidade, se veio para ir embora rapidamente. No final das contas, o que significa essa grande anaconda? Quer dizer, já é grande porque é anaconda, mas maior ainda porque levar 2 milhões de pessoas para as ruas do Rio de Janeiro, ou tantos milhões de pessoas para as ruas do Brasil, não é alguma coisa com que se possa brincar. Como é que você enxerga essa questão e como é que você acha que isso vai, de alguma maneira, sedimentar? Olha, eu acho que a grande característica desses movimentos é que, pela primeira vez, desde ali da segunda metade dos anos 70, não é, a população foi em massa para as ruas sem estar sendo convocada pelos movimentos sociais e partidos políticos que surgiram, né, na luta contra a ditadura militar. A gente pode olhar as manifestações contra a ditadura, as manifestações pelas diretas, o próprio comício do Lula em 89, que foi um comício para mais de 1 milhão de pessoas, né? Aquela intensidade de greves e mobilizações que aconteceram durante o governo Sarney e que depois se
repetiram no impeachment do Collor, né? E com menor intensidade nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique, acho que, grosso modo, a gente pode dizer que aquilo ali, né, sempre foi convocado por um campo político muito em torno do PT, da CUT e da União Nacional dos Estudantes, da UNE, né? E outros movimentos sociais, evidentemente, outros grupos políticos, mas que faziam parte daquele campo. Com a vitória do Lula em 2002, a estratégia desse setor, que virou, né, o setor da esquerda governista, vamos chamar assim, não foi de manter as mobilizações, né? Existe até uma formulação clássica, né, de que um governo popular com a presidência da República, ele mantém as mobilizações para impulsionar o governo para a esquerda, né, porque o governo é uma disputa permanente, né? Mas não foi feita essa opção, ao contrário, né? Eu acho até interessante a gente observar como que aqui no Brasil a gente reproduziu um fenômeno que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Chile, né, do chamado pensamento único neoliberal, né, como que nesses países e no Brasil também a imposição realmente de um pensamento único não ocorreu com a chegada dos primeiros presidentes neoliberais, né? O Reagan implementou o neoliberalismo nos Estados Unidos, mas o pensamento único passa a dominar quando Bill Clinton assume a presidência e encampa o mesmo programa político. A mesma coisa em relação ao Tony Blair com a Margaret Thatcher, ou a Bachelet com o Pinochet, né? Foi quando os governos de oposição ao neoliberalismo chegam ao poder e incorporam, né, a pauta política, o programa político neoliberal, é que você tem uma imposição de um pensamento único. No Brasil, quando o PT capitula a agenda política criada, política e econômica criada pelo governo do PSDB, quando o PT capitula, você impõe, né, você desmonta todos os, vamos dizer assim, mecanismos que contra-argumentavam, que apontavam outros caminhos, né? Então, como o PT fez essa opção, né, você teve toda uma nova geração, né, amadurecendo e entrando na política, né? Vamos lembrar, quem tinha 5 anos quando o Lula foi eleito, hoje tem 15 anos. Quem tinha 10, hoje tem 20 anos. Essa geração, ela entra pela política sem ser mobilizada por esses atores tradicionais. Né? O PT, a CUT, a UNE, seus aliados, não passaram as últimas décadas, a última década, aliás, mobilizando esse setor. Agora, uma pergunta, essa no meio da pergunta que eu te fiz, essa pergunta agora, você acredita que esses instrumentos, como a UNE, como o PT e alguns outros que você citou, eles estejam esperneando para tentar alcançar algum resquício de liderança junto às massas que eles, de uma certa maneira, perderam? Olha, eu acredito que eles estejam muito preocupados, né, e estejam pensando estratégias para tentar recompor essa legitimidade, né? Na verdade, eu acho que todos os atores hoje na nossa sociedade, né, estão vendo a possibilidade de disputar esse movimento, né? Acho que a disputa veio de todos os lados, né? Essa questão que você levantou sobre a presença dos fascistas de forma organizada nas manifestações. Acho que isso é um reflexo disso, né? Eles percebem que aquela massa ali não tem uma liderança definida, não tem organizações políticas, né, fazendo aquela convocação, e que os grupos de esquerda, né, que estavam ali presentes, que tinham, porque se mantiveram dentro da lógica da mobilização e tinham legitimidade para estar ali no meio, né, eles partiram para tentar destruir essa legitimidade, tanto através da agitação, né, da palavra de ordem sem partido, né, como através da agressão física. E aí é muito importante distinguir, né, o que foi a rejeição das massas, vamos dizer assim, aos partidos e às organizações de esquerda que participaram das grandes manifestações, né, de uma ação agressiva e violenta que foi protagonizada por grupos organizados, né? Aqui no Rio de Janeiro, no dia 20, cerca de 80 a 100 pessoas organizadamente atacaram, né, o carro de som dos organizadores da manifestação, atacaram as bandeiras dos partidos e dos movimentos sociais que estavam presentes na organização e atacaram utilizando bombas de fabricação caseira, rojões, né, e agrediam fisicamente os militantes claramente de maneira organizada, né, atacando, recuando, reorganizando, recompondo o grupo para atacar de novo, né. Então, quem assistiu aquela manifestação de violência ficou com uma impressão nítida, clara, né, de que estavam sendo atacados por grupos organizados de extrema-direita. A população participava
né, do coro sem partido. Isso realmente, né, dominava as massas naquelas manifestações. Mas os que partiram para a agressão, né, no país inteiro, isso não foi só no Rio de Janeiro, foram grupos de extrema-direita organizados. E qual é a tendência desses grupos, na sua avaliação? É crescerem sobre as massas que não têm liderança? É serem excluídos por essas massas de alguma maneira? É baterem de frente contra lideranças que vão emergir desse movimento todo? O que você acha que vai acontecer? Olha, eu estou falando objetivamente, não só dos vândalos que quebraram e depredaram bens particulares e públicos, mas também dos neonazistas que propunham manifestações ao arremedo de Adolfo Hitler com o Heil Hitler e coisas parecidas. Por aí, com a mão estendida e por aí. Eu acho que esses grupos sofreram uma derrota política muito grande, né, porque, primeiro, eles não foram acompanhados pelas massas na agressão aos militantes de esquerda. Né? E eu acho que quando eles mostraram a cara feia deles, né, porque o fascismo tem sempre isso, né, ele tem um rostinho muito bonito, mas quando ele vai para a ação, ele não tem como não mostrar a carranca que ele tem. Né? Quando eles mostraram a carranca, eu acho que eles descolaram da massa. Tanto que nas manifestações seguintes, esse fenômeno até de gritar sem partido diminuiu bastante. E eles desapareceram das manifestações. Eu acho que se a reação das massas ali tivesse sido outra, eles estariam tentando uma política de crescimento, de propaganda, de autopropaganda. Na verdade, eu acho que houve muita rejeição, né? Houve muita manifestação nos meios intelectuais. Né? A grande mídia preferiu não mostrar. Né? A grande mídia, ao contrário, acho que ela ficou, né, tentando navegar um pouco na onda do sem partido para ajudar na legitimação de qualquer grupo que pudesse ter algum contato, qualquer grupo de esquerda que pudesse ter um contato maior com aquelas massas. Né? Acho que a postura da mídia foi um pouco disfarçar o debate. Mas, inclusive, tem manifesto de intelectuais, né, não toquem nos nossos companheiros, né, rejeitando a ação dos fascistas naquela manifestação. E eu acho que o fato deles terem desaparecido e do grito sem partido ter, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sumido das ruas, demonstra, né, que eles pisaram demais no acelerador. Né? Talvez se eles tivessem não tivessem sido violentos, tivessem tentado continuar, né, submersos ali, né, só fazendo agitação contra os partidos políticos, sem partir para agressão, sem mostrar a cara feia deles, talvez eles tivessem tido um resultado maior. Agora, eu só queria chamar a atenção de uma coisa, Ronaldo, porque esse grito de sem partido que a gente ouviu nas ruas, né, eu procurei dialogar com muita gente e não me pareceu que fosse um grito autoritário de sem partido na política. É sem partido na manifestação. Na manifestação. Né? Olha, não, eu entendi assim. Né? Eu entendi dessa maneira também. Eu também. Olha, não é que eu queira acabar, porque às vezes eu falo, pô, mas você não quer partido? Teve um... Não, eu não quero a bandeira do partido aqui. Na manifestação, porque eu não quero parecer que eu estou aqui que estou ligado a ele. Né, a bola desse partido. Né? Acho que a rejeição era muito mais nesse sentido. Na nossa atividade do Buraco do Lume de sexta-feira, passou um senhor bastante agressivo, gritou sem partido, eu interpelei, mas você quer uma ditadura, cara? Você não quer partido? Aí ele voltou, ele tinha saído, ele voltou e falou, não, eu não quero ditadura não, eu quero novos partidos. Tem que mudar totalmente, acabar com todos esses partidos tem maluco que estão aí e criar novos partidos. Quer dizer, é uma insatisfação com o sistema político, mas que não leva necessariamente a uma visão autoritária de que a solução é eliminando a política. Né? E claro que esse é um dos debates fundamentais que a gente tem que fazer com a sociedade. Como é que a gente coloca a política no Brasil a serviço do povo brasileiro, a serviço das soluções, né, que o nosso povo precisa. E obviamente que o caminho para isso não é nenhum tipo de fechamento de regime, nenhum tipo de autoritarismo. Ao contrário, eu acho que a principal reforma política que precisa ser feita nesse momento no país é uma reforma da própria atitude do povo com relação à política. Né? O povo não pode mais aceitar essa lógica de que a política é de especialistas, né? Que existem os políticos e existe o povo. O povo tem que assumir o seu protagonismo. Né? Eu acho que fortalecer os movimentos sociais, participar dos espaços de fiscalização do Estado,
né, onde não existem esses espaços, tentar criar, né, mais espaços. Não seria interessante na nossa cidade, em cada região administrativa ou em cada subprefeitura, a gente ter cidadãos ali organizados, acompanhando o trabalho do subprefeito ou do administrador regional para influenciar efetivamente como é que vai ser. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que procurar, né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, tentar seduzir o povo para ele se apaixonar pela política. A política é apaixonante, né? Eu vejo muito o exemplo da minha avó, né? Depois que criaram os canais legislativos na TV a cabo, o principal entretenimento da minha avó é assistir a TV Câmara, a TV Senado. Ela quase não vê mais novela. Ela fica por dentro do que está acontecendo. Sim, e é apaixonante. Você entende, você começa a perceber como é que a coisa funciona. O que está por trás daqueles embates políticos que acontecem. Seria muito bonito, seria muito bom para o nosso futuro. E se esse fosse o momento de despertar da paixão do nosso povo pela política, né? Eu queria que a população pudesse lembrar de memória quem foram os ministros da Fazenda e os modelos econômicos. O camarada não se lembra nem do que ele comeu ontem. Pois é, mas lembra do time, da escalação do time de futebol isso lembra. Em 1982. Isso deu alegria para ele. Exatamente, porque é a paixão. É isso. Né? Vamos discutir isso no próximo bloco. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Renato Cinco, vereador pelo PSOL, à Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Estamos discutindo as manifestações, o rumo dessas manifestações e o que é que há por trás ou pela frente de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Já já voltamos. Ô Renato, voltando ao papo que a gente está levando e que é importante para que a gente consiga destrinchar essas coisas que estão acontecendo. Saindo da teoria e daquilo que a gente imagina, o que aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro e do Brasil, você que participou efetivamente dessa movimentação de rua e, de uma certa forma, independente do que a pessoa vê pela televisão, estar presente é um outro assunto. E testemunhar através dessa presença é muito melhor do que assistir o que está acontecendo, às vezes sem conseguir compreender bem. Olha, eu tive em todas as manifestações que aconteceram no Rio, nas manifestações gerais e algumas outras manifestações específicas. Para mim, a grande característica é realmente essa coisa de ter uma nova geração que está nascendo para a política, né? Essa turma que está com 15, 20, 25 anos, que vem de uma década de baixíssima participação política, né, da sociedade, dos movimentos sociais, e que veio, né, trazendo pautas difusas, né, que tanto tem a ver com a questão da qualidade de vida, das liberdades, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, de toda a mobilização que aconteceu esse ano em torno da nomeação do Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Isso também está presente nas ruas, né? Essa manifestação pela liberdade, né? Muitos cartazes ironizando a cura gay foram para as ruas, né? Já que isso esse negócio acabou caindo, esse papo, sim, né? Exatamente. Pelo menos. Eu acho que o Congresso arquivou isso. O Marco Feliciano anunciou que... Aí ele mesmo retirou. E que a bancada evangélica ainda está muito pequena, mas que em 2015 nós vamos ver quando eles forem centenas no Congresso Nacional. Aí todos os gays vão ficar aplaudindo o trabalho deles, né? Na verdade, ele lançou um desafio a todos aqueles que defendem o Estado laico, né? Que defendem, claro, né, uma sociedade plural, né? E a gente precisa enfrentar esse desafio. Prestar atenção nisso. Exatamente, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a grande novidade é essa geração política que está na rua, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ver durante muito tempo o nível de mobilizações que nós estamos vendo agora. Mas eu também acho que dificilmente a gente volta ao nível de desmobilização anterior. Agora, por outro lado, você não acha que na hora em que o calo apertar o pessoal vai para a rua de novo? Acho, inclusive as perspectivas para a economia são todas muito ruins, né? Então, eu acho que os democratas, as pessoas que, né, defendem a democracia no Brasil, eu acho que elas devem estar muito preocupadas nesse momento com duas coisas fundamentais, né? Uma delas é estimular que essas pessoas se organizem na política, né? Que elas não ficam fazendo política de maneira atomizada, né? Então, acho que é um momento oportuno para os movimentos sociais tradicionais recolocarem suas pautas, né? E trazer as pessoas para se mobilizarem. Mas você acha que é uma questão de pauta ou é uma questão de vício pessoal? Não, eu acho que existe... Você não acha que as pessoas são viciadas num determinado sistema e essas pessoas passaram
ou seja, morreram, esqueceram de deitar? Eu não estou dizendo que são todos. Não. Mas tem uma grande massa de representantes do povo nas casas congressuais, municipais, estaduais e nacional, que não deveria, essa gente não deveria estar participando de um movimento de engrandecimento nacional. Não, é verdade. Então, esse é um problema grave. Mas existem vários movimentos e grupos que estão na luta política há muito tempo, né, que se mantiveram, por exemplo, tentando mobilizar a sociedade para essas pautas todas. Não conseguem. Não estavam conseguindo. Acho que não devem desistir. Ao contrário, acho que devem perceber que, nesse momento, a população está aberta ao debate político. A gente vive um momento parecido com o momento eleitoral, né, que a população está mais disposta a discutir. Que é muito melhor nesse momento. Exatamente. Muito melhor que seja antes da eleição. Claro. Porque aí o sujeito vai ver com quem ele vai poder dançar. Sabe qual é um dos meus grandes sonhos para esse período, Ronaldo? É que a população perceba a importância de influenciar nas votações dos orçamentos, tanto nas câmaras municipais como nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. O povo brasileiro ainda é muito desinformado sobre política, né? E no final do ano, as casas legislativas votam o orçamento do ano seguinte. E isso é extremamente decisivo, né? Onde que vai se decidir se realmente vai ter dinheiro para a gente fazer uma revolução na educação e na saúde pública nesse país? É agora, quando a Câmara Municipal, as assembleias e o Congresso vão discutir o orçamento, né? E o que eu estou querendo dizer é que os movimentos sociais, os grupos organizados, as pessoas que querem contribuir para que essa mobilização caminhe no sentido de mais democracia, vamos dizer assim, né? Esses movimentos, eu acho que eles têm que ir com a pauta deles para a rua. Tem que chamar a população para lutar de maneira organizada em torno de pautas concretas. Não é muito importante, imagina o que aconteceria no Rio de Janeiro hoje se os sindicatos ligados aos profissionais da educação, o movimento estudantil conseguir estabelecer uma pauta bem concreta. Olha só, nós queremos, entendeu, que o artigo tal da LDO inclua de verdade, 35% do orçamento do município para a educação pública. E se o povo se mobiliza em torno dessa pauta concreta, pressiona a Câmara. A pressão à Câmara Municipal... A Câmara é obrigada a ceder, não tem jeito. Cederam a CPI dos ônibus agora. Até porque cederam. Né? Eu pedi uma CPI no início do ano, consegui 8 assinaturas. Né, por conta da questão da intervenção. Agora o Eliomar conseguiu 27 levantar. assinaturas. Tinha vereador pedindo para ser coautor do projeto, depois que o Eliomar fez e que estava, né, na cara que era aquilo que o povo queria. Né? Então, acho que a nossa tarefa nesse momento, eu estou falando dessa questão da organização, da mobilização, mas também da formação política. Esse é o momento, né, da gente ter, como acontece na Europa, aqueles acampamentos de formação política, até aquela tragédia na Noruega, né, aconteceu no acampamento do Partido Social Democrata, né, que foi lá aquele fascista louco e massacrou as pessoas. Isso é muito comum na Europa, né, organizarem acampamentos com jovens para ir ficar 4, 5 dias debatendo política, né, fazer encontros nas universidades, nas escolas, nos sindicatos. Eu acho que o momento, a nossa tarefa, eu digo, de quem quer democracia, de quem quer socialismo, de quem quer avanço, seja o nome que dê, a concepção que tenha, eu acho que dá para o campo democrático no Brasil apostar na mesma direção, que é aproveitar esse movimento para fazer com que aumente o nível de organização e o nível de consciência política da nossa população. Inclusive, esse é o melhor antídoto, né, a melhor vacina para qualquer ameaça antidemocrática, qualquer ameaça de crescimento de grupos de extrema-direita. Como é que você definiria as convocações que foram feitas? Como é que essa coisa aconteceu? Olha, a luta contra o aumento das passagens tem, na maioria das cidades onde houve manifestação, o movimento Passe Livre organizado. No Rio de Janeiro tem o Fórum contra o aumento da passagem. Né? Esses movimentos, eles vêm já há 4, 5 anos, né, convocando plenárias, né, onde existe uma coisa muito horizontal na sua forma de organizar. Né? Isso é importante, inclusive, as pessoas perceberem, né, para não virem tentar reproduzir velhas táticas, né, de construir movimentos hierarquizados e verticais. Né? Essas plenárias muito horizontais é que foram tocando, né, de maneira, vamos dizer assim, bastante até, eu diria, voluntarista, né? Foram tocando esse processo de mobilizações e... Mas mais no meio estudantil, você pode imaginar? Eu acho, olha, pelo que eu conheço do movimento, a gente poderia dizer que as lideranças, em geral, são do movimento universitário, mas as bases que se mobilizavam, especialmente das escolas públicas de segundo grau.
né? Esse movimento ele veio se organizando dessa maneira, com plenárias, né, pelo meio de plenárias. Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Inclusive, eles tiveram um ótimo problema, né, eu considero um bom problema, na semana passada, que é a última plenária do Fórum de Aumentos. Apareceram 3.000 pessoas no IFIX para participar da plenária. Né, tiveram que fazer a plenária no Largo de São Francisco, e aí tiveram muitos problemas, né, de como organizar uma plenária com 3.000 pessoas, para que todo mundo se sinta representado, participando e etc. Mas isso é um bom problema. Claro. Né? O problema ruim é quando você... Não tem ninguém. Quando não tem ninguém, quando tem 3 pessoas, né? Como é que você avalia a atuação da polícia militar? Olha, eu acho que a polícia foi extremamente violenta, especialmente no dia 20, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu, inclusive, acho que a gente precisa prestar bastante atenção também na cobertura de parte da mídia desse processo, né? Porque no primeiro momento, o discurso da grande imprensa era da criminalização desses movimentos, né? O movimento ia para a rua, ele era taxado como um movimento de baderneiros e de vândalos. Quando aconteceu a grande repressão em São Paulo, se eu não me engano, no dia 13, né, de junho, e que ficou nítido que era uma manifestação pacífica de massas, né, que foi violentamente impedida pela Polícia Militar de prosseguir, independente do seu caráter pacífico, né? Quando esse episódio aconteceu, a mídia mudou o discurso, né? Ela passou a falar em manifestações pacíficas e legítimas, começou a disputar a pauta, de certa maneira, a tentar colocar, né, os elementos que ela considerava mais importantes como os principais motivos das mobilizações, né, e passou a usar os termos de pequenos grupos de vândalos, pequenos grupos de baderneiros, tanto para criticar as ações violentas de grupos minoritários, mas também para justificar as ações da polícia. Virou meio que um efeito mágico, né? A polícia reagiu ou a polícia bateu sem motivo, né? As duas situações estavam sendo traduzidas pela mídia como a polícia reprimindo grupos de vândalos. No dia 20, aqui no Rio de Janeiro, isso foi gritante, né? Por quê? O confronto, para mim, já está mais do que claro pelas imagens no YouTube. Começou na porta da prefeitura por iniciativa da Polícia Militar. Tinha um rapaz que foi até destacado pela imprensa, sem camisa, fortão, que ficou provocando a polícia, sendo reprimido pelos outros manifestantes. Né? E no meio dessa confusão, contra um indivíduo, a polícia ataca toda a manifestação. E o mais grave, ela subiu toda a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Rio Branco, agredindo indiscriminadamente todas as pessoas. Depois as pessoas fugiram para Lapa e a polícia foi atrás das pessoas na Lapa. As pessoas na Lapa foram agredidas, sentadas em mesa de bar, dentro de bar fechado, foi lançado bomba de gás lacrimogênio. 3 bombas de gás lacrimogênio foram jogadas dentro do circo voador. E você acha que isso aconteceu, né, por que motivo? Eu acho por despreparo, de propósito, ou para assustar as pessoas mesmo? Eu acho que o governador do Rio optou pela repressão como método de tentar controlar as manifestações. Eu acho que ele já viu que não dá, né? Eu acho que ele percebeu que nós estamos vivendo uma época em que o monopólio da mídia não fala mais sozinho, né? Você pode aí colocar a sua programação o dia inteiro repetindo, né, que o que aconteceu no centro do Rio foram pequenos grupos de vândalos enfrentando a polícia. Se você tem 1,5 milhão de pessoas nas ruas vendo o que aconteceu de fato, contando outra versão, não adianta... Vale a versão de quem Vai a versão viu. do 1,5 milhão que está na rua, vendo. Né? E a imprensa mudou a forma de cobrir essa manifestação no sábado, né? A manifestação aconteceu na quinta-feira à noite. Olha só. Sexta-feira a imprensa continuou sustentando a versão de que houve apenas repressão a pequenos grupos de vândalos e sábado ela teve que noticiar o que aconteceu na Lapa e etc. Na segunda-feira inicial, na primeira segunda-feira, acho que foi numa segunda-feira, em que a primeira manifestação aconteceu, eu tive a impressão, foi no dia do quebra-quebra na Assembleia Legislativa, acho que foi segunda-feira, eu tive a impressão, na passeata dos 300 mil, que a polícia tinha se escondido por algum motivo. Mas eu quero ouvir você sobre esse assunto, eu vou aclarar um pouco mais, principalmente na questão da Alerj. Achei que a polícia não deu conta do recado, não entendi por quê. Eu queria ver se você conseguia explicar isso para as pessoas que estavam em casa assistindo pela televisão, o quebra-quebra na Alerj e a polícia refém
dos violentos e dos verdadeiros vândalos que quebraram a Alerj toda e que puxaram até o couro ligado ao nazismo. Nós estamos encerrando o segundo bloco com o Renato 5 e já voltamos com essa forma pela qual a Polícia Militar da cidade do Rio de Janeiro funcionou, do estado do Rio de Janeiro, funcionou na manifestação dos 300 mil. Não saia daí, já voltamos. Então, Renato, voltando à nossa pergunta, você achou estranha a atuação da Polícia Militar na passeata dos 300 mil à frente da Assembleia Legislativa? Olha, eu achei estranho várias coisas, né? Então vamos lá. Eu estranhei os grupos, né, que tomaram a frente da manifestação, né, e provocaram o atrito com a Polícia Militar ali, né? Grupos que eu não consegui identificar de onde vieram, né? Eu sou um parlamentar de primeiro mandato que tem uma história de mais de 20 anos de militância sempre nas ruas, né? Então eu conheço bem os movimentos organizados que atuam no Rio de Janeiro, né? E a frente daquela manifestação ela foi tomada, né, por pessoas que eu não sei caracterizar exatamente quem eram, né, e por que tiveram essa iniciativa de uma ofensiva diante da Polícia Militar. Eu tinha 2 filhos nessa passeata, um deles você conhece, que é o Pedro, e a Yasmin, não sei se você conhece também, a minha filha menor, que é atriz e é a protagonista feminina do Rock in Rio, musical, não sei se você assistiu a peça, enfim. Os 2 estavam lá, são estudantes, ele do IFIX e ela da Universidade de Teatro. E eu fiquei muito preocupado porque eu comecei a ver o quebra-quebra na Alerj e comecei a procurá-los pelo celular, até que eu encontrei. A minha filha mandou um SMS para mim me dizendo que ela estava na Cinelândia, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da Cinelândia, da Câmara dos Vereadores, e de repente alguns começaram a desviar parte do grupo para a Assembleia Legislativa e ali o quebra-quebra aconteceu e ela não estava envolvida ali, ela ficou na Cinelândia e o irmão dela também. Meu outro filho também ficou, o Pedro do IFIX também ficou na Cinelândia. E a polícia? Olha, nem todo mundo que dobrou à esquerda para ir em direção à Alerj tinha a intenção, inclusive, de parar na Alerj. É porque havia um trajeto combinado entre os organizadores que da Cinelândia a manifestação retornaria até a Candelária. Certo. Né? E ali seria avaliado se ela seguiria até a Central do Brasil ou não. Né? Então, eu calculo que cerca de 10% da manifestação seguiu em direção à Alerj. Certo. Né? Seguiu em direção Virou à à esquerda. Virou à esquerda, tá, né, e entrou na 1º de março em direção à Alerj. Acho que cerca de 10% da manifestação, né, pelo que a gente pôde ver depois nas imagens e etc. Né. Ali na porta da Alerj... Para mim, ali tinha umas 500, 600 pessoas, acho que bem menos de 10%. Não, tinha mais. Tinha mais. Tinha mais. Vi o que a televisão mostrou. Porque também houve uma dispersão muito rápida das pessoas quando começou a violência. Né. E o grupo, vamos dizer assim, que sustentou o confronto era um grupo muito menor, certo, realmente. Né? Agora, eu estranhei muito da parte da polícia eles terem montado uma ocupação da escadaria da Alerj, inclusive utilizando grades de ferro, né? Soltas, sem, vamos dizer assim, ter um equipamento adequado para uma situação de confronto. Né? Eu achei muito estranho você ter uma atitude muito ofensiva da polícia, não, vocês não vão subir na escadaria. E, ao mesmo tempo, não coloca um contingente ali que fosse capaz de dissuadir uma tentativa de subir. Né? Então, o próprio comportamento da polícia estava estranho. Né? A Polícia Militar, se tem alguém que é especialista em manifestação no Rio de Janeiro, é a Polícia Militar que acompanha todas há muito tempo. Eles têm táticas, eles têm treinamento, né? Eles têm o conhecimento do modo de operar. Então, algo ali falhou, né, que parece que a intenção ficou no meio do caminho. Né? Nós não vamos permitir que vocês subam a escada, mas ao mesmo tempo nós não estamos colocando na escada um contingente que fosse capaz de dissuadir, mesmo com a sua presença, né? Que muitas vezes você coloca só a presença... Você acha que a visão da possível fraqueza policial estimulou esses vândalos a continuarem quebrando e colocando fogo e, enfim... Eu acho que as pessoas sempre levam em consideração a correlação de forças quando vão para o confronto.
né? Se você, mesmo você estando disposto a ir para o confronto, você tendo a intenção de ir para o confronto, você pode mudar de ideia se você avalia que o lado é muito mais fraco, né? Muito mais forte que você. E o contrário também, né? Às vezes você pode estar na dúvida se você vai para o confronto ou não, mas o teu adversário está tão enfraquecido que você acaba indo no roldão dos que querem confrontar, né? Eu, particularmente, queria só deixar clara a minha posição, porque eu acho que os movimentos sociais, eu acho que a pessoa que melhor definiu qual deve ser a ação dos movimentos sociais em relação à questão da violência foi o líder negro americano Malcolm X, né? Que o Malcolm X, ele pregava movimentos não violentos, né? Desde que os outros sejam não violentos conosco, né? Então eu acho que a ação das massas, ela deve sempre ser pautada por uma atitude pacífica. Agora eu acho que as massas têm o direito de se defender, né? Por exemplo, eu já participei de muitas manifestações que foram agredidas covardemente pela polícia militar e que, para a segurança da maioria dos manifestantes, era importante que um grupo fosse para o sacrifício e tentasse fazer com que o avanço da polícia fosse mais lento do que seria se todos saíssem correndo, né? Eu tenho um exemplo muito claro na minha memória disso, que foi em 1991, uma manifestação na Praça 15 contra o Collor, e era uma manifestação que estava repleta de estudantes do primário do Colégio Pedro II, estudantes do Benjamin Constant, que são cegos, da Escola Nacional de Surdos, né? Tinha que segurar a polícia atrás. E a gente foi para o cordão de isolamento, foi o dia que eu mais apanhei da polícia na minha vida. A gente fez um cordão de isolamento, segurou a polícia durante uns 10, 15 minutos até que as pessoas pudessem sair. Né? Então eu não sou, vamos dizer assim, eu não condeno todas as ações violentas. Eu acho que a violência é legítima quando ela é em autodefesa. Legítima defesa. Né? Em legítima defesa. Eu pergunto a você por que a Câmara dos Vereadores ficou incólume. Como é que você explica a Câmara dos Vereadores ter se salvado ou se salvo de um episódio de violência numa noite de manifestação monstruosa na cidade do Rio de Janeiro? Por que a Alerj e não a Câmara dos Vereadores? Ronaldo, acho que esse foi um dos grandes mistérios. Ou por que não as duas? Né? Ou por que não as duas? Acho que esse foi um dos grandes mistérios dessas manifestações, né? Realmente, me parece que a Assembleia Legislativa tem uma exposição maior, né, para a sociedade. Eu acho que o desgaste do governo estadual é maior do que o desgaste do governo municipal, pelo menos antes das manifestações. Agora todos os governantes do país estão com sua popularidade despencando, né? Do prefeito a presidente da República, né? A popularidade de todo mundo saiu muito desgastada. Você acha que o parlamento também está desgastado, em geral? Eu acho que sim. Inclusive, o índice de abstenção nas eleições no Brasil tem crescido a cada ano. E o que é muito ruim, né? Porque quem é que se abstém? É justamente o cidadão mais crítico, né? Ele que deixa de votar, é ele que vota em branco. Perde a confiança. Né? Ele perde a confiança, deixa de votar. E como o resultado das eleições parlamentares no Brasil é calculado exclusivamente sobre os votos válidos, né? Quando o cidadão elege o que não presta. Exatamente, né? Acaba que o que vem de voto, o que vota sem pensar, passa a ter um peso maior. Ô Renato, qual é a análise de futuro para isso tudo aí, hein? Olha, Ronaldo, eu acho que nós estamos no momento em que o poder público no país ele vai ter que optar entre tentar atender as demandas da população ou rearrumar, né, a casa, arrumar um jeito das coisas voltarem à calmaria sem as grandes transformações, né? Eu acho que esse segundo caminho é muito perigoso, porque ele pode levar a novas explosões sociais e pode levar, inclusive, a opções autoritárias, né? Não da parte de quem está na rua querendo mudar, mas na parte de quem está nos gabinetes querendo que tudo permaneça como está. Eu espero que a nossa população tenha inteligência de transformar esses movimentos todos em reivindicações bem construídas, né, em mobilizações que conquistem vitórias, né, para que a nossa população ela saia desse processo de agitação, porque o Brasil melhorou e não porque a repressão triunfou. Como é que você se sentiu nas ruas como parlamentar eleito, tendo que se deparar com uma manifestação que, de uma certa maneira, vem de encontro aos seus ideais, aos seus pensamentos, mas que, por outro lado, não é convocada por você e não tem a tua participação efetiva no dia a dia da montagem? Quando eu digo você, não é você especificamente. Estou falando do político eleito com mandato, que independente de ser de esquerda, de centro, ou de direita, ou de qualquer coloração, ele se vê diante de uma onda daquelas da Towin, aquela onda que é
porra, tem 50 metros, está na tua frente, você tem que administrar aquela tua prancha de surf para poder sair dessa onda melhor do que você entrou, vamos dizer assim. Olha, eu quero confessar que eu fico muito feliz que o povo brasileiro tenha reencontrado o caminho das ruas. Né? A falta de mobilização da última década estava sendo muito prejudicial pela população e os políticos estavam, inclusive, num clima de nem se preocupar com a opinião pública, né? Um certo deboche no ar, inclusive, por parte de muitos políticos no país. Então, por um lado, eu fico muito feliz. Por outro lado, eu entendo o seguinte, eu acho que nenhum partido de esquerda, nenhum movimento social deve ter a pretensão de repetir os anos 90 ou os anos 80. Eu acho que o importante é que a gente seja parceiro do povo que está em luta, não que o povo esteja sendo mobilizado pela gente, né? Eu acho que o papel dos partidos políticos de esquerda, dos movimentos sociais, agora é ir para a mobilização, para a organização, para a formação política e aceitando o seu papel de parceiro, aceitando o seu papel de coadjuvante. Eu acho muito bom que a sociedade esteja refratária a soluções verticais, tanto para a política como para os movimentos sociais. Eu acho bom, eu sou um socialista libertário, eu sempre tive como um dos grandes objetivos da minha vida, ter uma política em que a gente diminuísse ao máximo a distância entre o povo e as decisões, ter uma política em que as pessoas possam realmente serem, todas elas, protagonistas do processo político. Então, acho que a gente não tem que se incomodar com esse sentimento que apareceu nas massas, com esse slogan do sem partido, porque esse sentimento também tem um lado muito bom, que é essa vontade de não ser dirigido, não ser liderado, mas de ser participante do processo político. Então, acho que a gente tem que explorar isso daí, trazer o povo para a luta, para a organização e para o estudo. Nós estamos chegando ao final do programa, você ainda tem tempo. Eu quero que, com calma, você faça considerações finais sobre todo esse movimento e se despeça dos nossos telespectadores. Então, é um pouco do que eu já disse, Eu acho que nós temos que investir na mobilização do nosso povo. Investir para que a população saia mais organizada, saia mais mobilizada e que passe por um processo de formação política que dê condições dela optar com mais consciência, com mais segurança sobre os grandes dilemas do país. E repetir que, para mim, a principal reforma política que o povo precisa fazer, ele precisa fazer nele mesmo, na sua atitude em relação à política. Eu espero que desse processo todo saia um povo brasileiro mais apaixonado pela política, participando mais, e tentando influenciar mais os nossos destinos. Acho que as últimas semanas provaram que quem luta, conquista. Prefeitos que diziam que não tinham nenhuma condição de abaixar o preço das passagens, fizeram no dia seguinte das mega manifestações. Então, acho que o recado está dado, cabe à população entender o recado e se preparar para as lutas futuras. Muito bem, nós estamos encerrando o Menorá na TV de hoje com o Renato Cinco, a quem eu agradeço de coração ter estado aqui presente, porque é bom conversar com ele, independente de concordarmos ou discordarmos das opiniões, mas o que é fundamental é que ele participa, ele foi às ruas e ele trouxe para cá um retrato daquilo que aconteceu efetivamente. Muito obrigado a você pela sua participação. Você sabe que a casa aqui é aberta, nós somos absolutamente convictos de que só o debate traz a luz e é isso que a gente tenta fazer aqui no Menorá na TV. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Sempre que você quiser, estou aqui. Será convidado sempre. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 14 da NET, e em todos os outros dias em que nós repetimos o nosso programa, você já se acostumou a nos assistir e que aqui embaixo da telinha você pode verificar a grade de repetições. Nos vemos lá.